Olá, tudo bem? Só vamos, dar um tempinho aí para o pessoal entrar para a gente iniciar essa live agora. Enquanto isso, eu vou fazer aqui alguns compartilhamentos para dar tempo para o pessoal entrar. E hoje nós vamos falar sobre traumas que levamos, para o mundo adulto. E é um tema, que na minha opinião, ele é de extrema importância, para todos nós, porque de uma forma ou de outra, todo mundo sofre com algum trauma aí, vindo dessa infância, das nossas experiências infantis. E, gente, não é porque somos terapeutas, viu? Isso realmente acontece com todo mundo. Oi, Joceline! Oi, Enaide! Boa noite, Raquel! Pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu só tô dando um tempinho aqui pro pessoal entrar, tô falando um pouquinho, sobre o que eu quero trazer para vocês. Porque, quem não gosta de olhar, para aquilo lá que pode fazer da nossa vida, um pouquinho melhor, um pouquinho mais leve. Boa noite! Então, gente, quem aí não tem consciência que hoje tem algum conflito que não foi trazido lá da infância? Quem aí? Boa noite, Valquíria! De uma forma ou de outra, todos nós, Todos nós. Então, me manda um oi aí, se vocês estão me ouvindo bem, gente, dá um joinha aí, fala pra mim se vocês estão me ouvindo legal, se vocês estão me vendo bem. E eu quero pedir pra vocês, compartilhar essa live pelo menos com 3 pessoas que vocês acham que é importante para elas participar e ver tudo que eu vou falar aqui hoje. Então, compartilhe aí, me ajude, a chegar até mais pessoas, porque hoje eu vou dar informações valiosíssimas que geralmente, gente, eu só dou dentro de formação, dentro de curso. Mas hoje eu quero falar de uma forma muito profunda com vocês, tá certo? Então vamos compartilhar aí, vamos dar um joinha, gente, para ver se tá tudo certo, vocês estão me ouvindo, para mim poder conversar aqui com vocês, iniciar a nossa conversa. Então, gente, a primeira coisa, que é muito importante da gente iniciar essa live é que quando a gente fala, de traumas que nós adquirimos na infância, nós não estamos ali entrando no julgamento, ou no âmbito de responsabilizar pai e mãe, tá? Por tudo que aconteceu. E sim, ter um maior entendimento de como a criança interage ali as suas experiências e os impactos que essas experiências nos causam ali depois na vida adulta. Então, gente, já vamos partir desde agora, tá? Aqui como adulto, sem querer responsabilizar pai e mãe. Vamos tomar conta aí, tomar consciência de tudo que aconteceu e a partir dessa consciência, olhar para isso diferente para a gente ter uma vida mais fluida. Então, gente, é muito bom a gente ter uma clareza, do que cada pessoa traz. Também por epigenética, que eu vou falar sobre isso na minha palestra lá do congresso. Porque o que nós trazemos por epigenética também vai influenciar aí na nossa constituição e no modo de operar na vida. E o que nós podemos carregar por epigenética? Gente, várias coisas boas e coisas ruins também. Então, traumas que nossos antepassados passaram, antepassados mais próximos, experiências traumáticas, memórias de guerras, conflitos, casos de abortos, assassinatos, tudo quanto for tragédia aí, todos esses conflitos, nós não herdamos apenas o DNA dos nossos, ancestrais, nós herdamos também essas memórias, sejam elas positivas e também as memórias negativas. E tudo isso vai influenciar na nossa vida. Então, quando a gente fala de trauma infantil, nós estamos falando da construção do nosso caráter. Ou seja, em qual traço que eu tenho aqui no meu corpo que vai influenciar
como eu opero no mundo. E a formação do nosso caráter vai sofrer influência desde o útero da nossa mãe. E, gente, quem aí tem conhecimento sobre traços de caráter? Análise do caráter. Eu vou falar um pouquinho aqui para vocês entenderem tudo que eu tô querendo dizer até o final dessa live, tá bom? Então, o que importa é que a gente tem que pensar o ser humano não como um fator isolado, né? Nem como um indivíduo onde tudo o que acontece com ele é culpa da genética e do DNA. Nós somos seres que trazemos por epigenética uma memória. E desde que a gente está ali no útero da nossa mãe, nós estamos sendo influenciados. E essas interações, essas experiências, né, que passamos na infância, né, também nos influencia. Mas como essas experiências vão ali nos influenciar, é como nós vamos interagir também a essas informações, né, que nós passamos desde a nossa infância, né? As nossas memórias que vêm desde a nossa gestação, mesmo que a gente não tenha consciência. E como que é que isso acontece? Então, gente, nós temos memórias que no momento da nossa concepção ficam lá impressas em nossas células, memórias trazidas pelos nossos antepassados. E em nossa gestação, além dessas memórias, temos também o DNA que herdamos dos nossos pais, temos a interação com o mundo da mãe. Então, gestação, gente, é mãe. Ai, mas o bebê, ele escuta o som externo. Gente, o bebê, ele absorve tudo que a mãe sente. E como ele absorve essa emoção da mãe, é que vai influenciar, na verdade, entendeu? Então, tem outra coisa também que é importante falar. Nesse sentido, mais uma vez a gente cai aí, não tem culpado, porque não existe uma mulher que não passa por uma gravidez, que não passa ali por um turbilhão de emoções, medos, inseguranças. Às vezes essa mulher tá passando ali por dificuldades, conflitos, porque ela também, né, interage com outras pessoas, tá passando ali por um monte de problemas. Às vezes a mulher trabalha, tem suas questões de serviço, às vezes está com problema com o marido, com a própria gravidez, às vezes essa mulher já tem uma ansiedade, uma depressão, um problema relacionado, por exemplo, a uma alimentação, enfim, né, não importa. Tudo que ela sente, o bebê vai sentir, e isso vai influenciar a criança. Mais uma vez, é culpa da mãe? Não, né, pessoal? É como o bebê interage a tudo isso. Boa noite, Carmeiro, né? Boa noite. Entendeu, gente? É como o bebê interage a tudo isso. Então, tudo que nós sentimos ali no útero da mãe, que nos é passado através da mãe e sentido, vai também nos influenciar até depois que nós nascemos. E por que às vezes um bebê são gêmeos? Um entende isso aí e o outro não entende. Nós também temos que pensar, né, nessa questão da epigenética e também na formação desse bebê, o que ele tem ali mais afinidade, né, para absorver isso aí. Porque mesmo dois gêmeos idênticos, eles têm algumas diferenças ali que vão influenciar, tá certo? Então, a partir do 6º mês de gestação, aproximadamente, vai começar o que nós chamamos de processo de mielinização. Alguém aqui já ouviu falar sobre mielinização? Deixa aí o comentário para mim que eu quero saber, porque eu vou explicar aqui um pouquinho. E se vocês tiverem dúvidas, né, vão me mandando aqui essas dúvidas que eu vou tentando responder, tá bom? Então, a mielinização, ela é um processo de desenvolvimento cerebral, né, desenvolvimento do sistema nervoso, que vai passar por fases, né, até que toda aquela bainha, né, de mielina, ela forme ali uma capa. E de acordo com cada fase, uma área do nosso corpo, ela vai ser ali amadurecida. E essa mielinização, ela vai influenciar também, né, na formação desses traços de caráter, né, que são eles, o esquizoide, o oral, o psicopata, o masoquista e o rígido. Gente, já ouviram falar desses nomes?
Se não, eu quero explicar uma coisa, gente. Masoquista, psicopata, esses nomes esquisitos, não tem nada, tá? De patológico, como a gente vê aí nos filmes, essas coisas todas. São os caracteres dos traços de caráter, né? São as nomenclaturas desses traços de caráter. Então aqui, apesar que não vai ser uma aula, né, de análise do caráter, leitura corporal, mas é a base com que eu trabalho, só para você entender, a mielinização do sistema nervoso, ela tem etapas. E um sentido também de amadurecimento, que começa da cabeça, né, do cérebro, e vai descendo aqui pela coluna, encapando a rede neural e a medula espinhal, né, sentido ali crânio-caudal. E enquanto essa mielinização se desenvolve, a criança ela passa por 5 fases, né, que vão moldar tanto a sua mente, como também o formato do seu corpo. Ou seja, né, cada fase da mielinização, vamos tendo um amadurecimento de uma área ou região. E a cada fase, nós amadurecemos algumas áreas e toda informação relacionada à interação e experiência de cada fase vão ficando ali registrados no nosso sistema nervoso. E dependendo, né, de como essa informação é registrada no nosso sistema nervoso, ela vai moldando o formato do nosso corpo. Por isso, né, gente, que através da análise corporal, né, nós conseguimos identificar no cliente o formato que sua mente tem e como ela também opera no mundo. Porque essa pessoa, ela vai agir e reagir de determinada maneira em diversas reações, problemas e dificuldades em diversas áreas da vida. E essa análise toda nos faz dar um entendimento do porquê que isso acontece. Entendeu? Boa noite, Karen. Pessoal, vamos interagindo aí. Eu gosto muito que interage, porque daí eu vou tirando dúvidas. Mas no final também, se der tempo, eu abro um espaço pra gente conversar um pouquinho mais, tirar dúvidas, tá certo? Então, para vocês entenderem, né, cada uma dessas 5 etapas que eu tô falando de mielinização, nós vamos explorar aqui resumidamente para não perder aí, né, o fio do raciocínio, quem não entende muito, né, dessa parte de análise corporal. Então, a primeira fase da mielinização, que ocorre por volta de 6 meses de gestação, quando o bebê ainda está lá no útero da mãe, tem relação com um formato de corpo bem magrinho, né, com toda a ossatura ali evidente e que tem relação com o traço de caráter esquizoide. Esse é o primeiro que se forma então na barriga da mãe aproximadamente após esse 6º mês de gestação. E a dor existencial do traço esquizoide é a rejeição. E o processo de mielinização, né, ocorre na cabeça, ou seja, ele tem energia, muita energia, né, predominante na cabeça e pouca energia no corpo, porque é um corpo fraco, magro, né? E por que isso ocorre? Por que essas características ocorrem, né? Porque essa relação do bebê com o útero e formação desse traço esquizoide ocorre ali do estado fisiológico da mãe, que se altera quando ela passa por algum desconforto intenso ou trauma durante a gestação. Lembra que eu falei lá no início? E sempre que o estado emocional dessa mãe se altera, o estado fisiológico também se altera, fazendo a mãe mandar ali menos sangue para o útero, deixando o útero frio, desconfortável para o bebê. Entendeu? Então, com isso, toda vez que esse bebê se mexe ou tenta existir, né, vamos dizer assim, ele passa um desconforto. E aí, nesse desconforto, não significa que a mãe rejeitou. São situações fisiológicas que passam esse desconforto para a criança e ele se sente rejeitado. É onde, gente, ele desenvolve a sua dor existencial, né, a sua maior dor, que é a da rejeição. Então, o que ele vai fazer? Ele vai canalizar a sua energia para a cabeça, onde está se concentrando todo o processo de mielinização nesse momento, e se desconecta do corpo, porque ele entende que se ele ficar conectado com o corpo, ele vai sentir desconforto. Entendeu? Então, o traço de caráter esquizoide tem esse formato do corpo, onde a cabeça, né, gente, aparenta ser maior que o corpo, e o corpo, ele é todo magro, porque a energia dele é na cabeça, ele não tem energia no corpo. Então, o esquizoide, ele tem relação com a primeira fase de mielinização,
E tem a dor da rejeição, pois toda vez que ele tentou existir, houve ali um desconforto. E para ele sobreviver, ele cria todos esses mecanismos, né, de não se mexer para não existir e aí não ser rejeitado. E aí, isso influencia na formação da sua personalidade. Então, nós estamos falando também, né, de uma dor existencial da rejeição e de uma pessoa mais fechada, introspectiva, mas também, gente, ele tem habilidades, né? Como todos os traços têm, sendo uma pessoa muito criativa, inovadora, imaginativa, né? Já a segunda fase do processo de milenização vai ocorrer após o primeiro mês de nascimento e durante toda a fase da amamentação. E aqui a região da milenização, né, ocorre na área cervical e com o sentido, né, da gustação. E conforme, né, a pessoa passa por essa fase de amamentação, ela vai desenvolver o traço de caráter oral, que é um corpo mais arredondado, mais cheinho, mais fofinho, né? E por que essa pessoa desenvolve esse formato do corpo? Porque se em algum momento, né, faltou algo em relação aos cuidados da mãe, se houve alguma falta, seja de nutrição, de alimentos, ou uma falta emocional, porque aqui o bebê, né, ele está em completa simbiose com a mãe, aí ele desenvolve essa dor do abandono. Mas, gente, isso não quer dizer que ele desenvolveu essa dor do abandono mais uma vez, porque a mãe abandonou. É como a criança entende. Então, por exemplo, se essa criança abriu o bocão lá e ele estava com cólica, e a mãe, né, muito cuidadosa, foi lá, achou que ele estava com fome e deu comida para ele. Ele não foi suprido como ele deveria. E aí é onde ele interage isso aí, ele sente essa dor do abandono. Por exemplo, a mãe venceu ali a licença de maternidade dela, ela precisa voltar a trabalhar. A criança ela vai desenvolver ali o quê? Um movimento primário interrompido, mas não porque a mãe abandonou, porque a criança interpretou aquilo ali como um abandono. Tá entendendo? Então, como a criança interpreta tudo isso. Pessoal, se vocês estão gostando, dá um coraçãozinho aí, compartilha e me ajuda a divulgar essa live. E aí essa criança, para não ser abandonada, ela desenvolve esse formato do corpo, né, que vai se conectar com as outras pessoas. O traço oral, ele tem necessidade de atenção, né? Então, por ele ter essa necessidade de atenção, de estar perto das pessoas, tudo, ele vai desenvolver nesse corpo todo fofinho e também desenvolver o dom da comunicação para se conectar com as pessoas. Vai desenvolver carisma, porque ele precisa, né, chamar essa atenção e estar entre as pessoas para não sentir essa dor do abandono. Então, são pessoas que são excelentes terapeutas, são pessoas que são excelentes para conectar, para comunicar, são ótimos palestrantes. Já a terceira etapa da mielinização da coluna, né, que ocorre ali na região torácica, vai ocorrer por volta de 1 a 2 anos e meio de idade. E a energia dessa fase é no tronco e pouca energia nas pernas. E aqui, essa pessoa, ela desenvolve uma característica de um corpo em forma de um triângulo invertido. E aqui a criança, ela não tem o controle absoluto das pernas, porque a mielinização não desceu o suficiente. E aqui é comum a mamãe e o papai, né, ficar em cima também dessa criança, para ela não correr, não cair, não se machucar, né, colocando ali limites. E a forma com que essa criança interage com esse meio, ela vai percebendo, né, que precisa fazer algo para agradar e para ter algo em troca. E ela aí, por isso, vai aprender também a negociar, a articular, e a sua dor vai ser a dor de ser manipulada e dominada. E nós estamos falando do traço do psicopata. Só que também é importante a gente entender que se nós estamos aqui hoje, todos nós passamos por essa fase de mielinização e diferentes proporções, todo mundo tem aí esses 5 traços, né, desenvolvidos. Só que nós temos as nossas diferenças e o modo com que a gente age na vida vai depender do pico desses traços e como eles nos influenciam e se nós estamos na dor dos nossos traços ou no recurso. E o traço do psicopata, gente, por ele entender que ele precisa estar sempre agradando, fazendo algo para ter atenção, para ter algo em troca,
Ele vai entender que ele, para ser amado, ele precisa sempre estar dando. Então ele cria muito essa questão da troca, porque ele entende que ele não vai ser amado por aquilo pelo que ele é, mas pelo que ele faz. E aí, né, que ele começa a sentir essa dor existencial da manipulação. E o traço de caráter do psicopata, ele tem relação com a terceira etapa, né, de milenização. Então ele aprende a articular muito bem, a negociar, a liderar, né? Isso é claro, né, gente? Quando ele não tá na sua dor. Porque se ele estiver na dor, aí é um problema. Na quarta etapa de mielinização, que é na área lombar, né? Ocorre ali no momento do desfraude, que é quando a criança ainda ela não tem o controle dos esfíncteres, né? E aí, por exemplo, se a mãe começa a tirar a fralda dessa criança antes desse controle e a criança ela passa ali por algum constrangimento, por não ter esse controle dos esfíncteres, ela vai se sentir ali humilhada. Então, se essa criança nessa fase ela é muito criticada, tudo é culpa dela, né? Ela é muito constrangida, ela vai estar desenvolvendo o traço de caráter do masoquista e vai desenvolver também a dor da humilhação. Por isso que esse traço, né, gente, a pessoa ela tem uma bunda toda trancada, toda travada. Sabe aquela pessoa que a gente fala que a pessoa que não tem bunda, que a bunda é reta? É uma característica do traço masoquista. E por que a bunda é assim? Trancada, travada, porque ela segura toda essa merda, né, para não ser humilhada. E o que isso significa? Que não é só merda, né, gente, que ela aprende a segurar ali. Ela vai aprender a guardar tudo para ela. Ela suporta tudo, por mais difícil que seja, e por isso que você olha para ela, né, a gente vê que ela é grande, que ela é forte, né, e tem ali um formato do corpo todo quadrado, porque ela precisa, né, aguentar tudo dentro dela, segurar coisas difíceis para ela, porque se ela se expor, passa pela dor da humilhação. Gente, vocês estão se familiarizando aí? Tá sendo familiar ali essas características que eu tô falando para vocês? Vocês estão percebendo alguma coisa aí? Então, para sobreviver à sua dor, ela também desenvolve recurso de sobrevivência. Então, são pessoas extremamente detalhistas, metódicas, observadoras, executoras. E quando digo que elas são executoras, elas são lentas. Porque elas precisam, para executar, fazer tudo nos mínimos detalhes. Porque senão, né, alguém pode perceber e humilhá-la. Então, são pessoas que aguentam muito e aguentam caladas. Tô lendo aqui, tá, Enaide? São pessoas, né, que suportam também o que são delas e também suportam muito o que é dos outros, né? Estão sempre fazendo pelos outros, são muito empáticas. Então, é aquela pessoa, né, que todo mundo procura para desabafar, para colocar seus problemas, né? O masoquista é isso. São muito leais, né? E aí nós temos a última fase de mielinização, que ocorre na região sacral do sistema nervoso, né? Quando ele atingiu, né, o ponto final. Ponto final ali no processo da coluna. Dando a esta região sacral sensibilidades novas que até o momento a criança não tinha. E nesse momento, né, gente, nós temos o que chamamos aquela fase de triangulação, que a gente sempre ouve falar. E nesse momento também, os hormônios sexuais, eles surgem. E aqui, né, não é nada, tá, gente, no sentido sexual da coisa. É no sentido de produção mesmo de hormônios e é mais uma sensação. Então, vai percebendo aí. Eu tô falando muito rápido, gente? Vocês falam pra mim sim ou não, porque daí eu melhoro, tá? Então, gente, de acordo com cada fase de mielinização, a criança, ela tem uma interação. E como ela vai interagir, vai formar o seu corpo e também a sua personalidade, né? E o modo com que ela vai operar. Então, nessa quinta etapa, coincide, né, com a fase, né, que a gente chama de triangulação edípica, onde a menina se identifica com o pai e o menino com a mãe. E quando eles se frustram, né, por algum motivo com essa identificação,
eles vão desenvolver ali a dor de ser trocados ou traídos. Por isso que eles desenvolvem um corpo com muita energia sexual, cheio de curvas, definições, porque eles sentem a necessidade de serem perfeitos para sempre serem ali os escolhidos, está sempre no topo ali, no primeiro lugar. Por isso que quem desenvolve esse traço, né, com predominância, eles são pessoas bastante sedutoras, competitivas, né, ágeis. Então entenda, se nós estamos aqui hoje é porque nós passamos por toda essa fase de mielinização. Mas um detalhe muito importante é que o ambiente, né, e as circunstâncias vividas pela criança na primeira infância são determinantes para a configuração desses traços que vão moldando ali o formato do corpo. E aí, o que acontece? Para sobreviver, a pessoa vai desenvolver esse formato do corpo adequado ali ao ambiente, né, e às suas vivências pessoais. Então, nós não somos assim à toa. Às vezes a gente fala, nossa, mas o pai e a mãe daquela criança, os dois são gordinhos e aquela criança nasceu toda magrela, com os ossos todos ressaltados. Tá vendo, gente? Como não é somente o DNA que vai influenciar nisso tudo? E perceba, cada etapa da mielinização e como essa criança interage, ela vai desenvolvendo as dores, né? Que ficam ali impressas também no seu corpo, né? Que é como ela absorve naquele momento de mielinização a vida dela também. Essa pessoa, ela vai, para sobreviver a essas dores, então, ela vai também criar recursos para sobreviver. Então, gente, criança resolve traumas? Não. Ela cria ali mecanismo para passar por isso, mas aí quem vai resolver o trauma é o eu adulto lá na frente. Então, para a dor da rejeição, ela desenvolve a criatividade para sobreviver. Para a dor do abandono, que é do oral, a capacidade de se comunicar e atrair pessoas para perto. Para a dor da manipulação, a capacidade, né, de persuadir e articular. Para a dor da humilhação, que é do masoquista, a capacidade de executar e fazer ali, né, tudo nos mínimos detalhes. E para a dor da traição, a capacidade, né, de ser perfeito, ágil e colocar ali sedução em tudo que faz. E, gente, o que isso significa? Que no nosso corpo, pelo processo de mielinização, ficam ali impressas as principais dores que temos e as fases que mais nos marcaram. Pelo formato do corpo, também nós podemos entender que as principais habilidades que uma pessoa carrega, e essa informação, gente, é muito importante, porque através dos seus recursos, nós também podemos trabalhar com o nosso cliente, né? Então, a gente tem essa informação pelo formato do corpo, a gente consegue entender as dinâmicas que essa pessoa está trazendo e o porquê que ela se comporta daquela forma, e também os traumas que podem estar relacionados ao conflito que ela está trazendo ali no momento. Então, toda essa informação ela é útil porque nós podemos, pelo formato do corpo e também biotipo, compreender. Gente, até isso a gente pode ver. Compreender as principais doenças que ele tende a ter. Nós podemos entender porque certas pessoas também atraem sempre os mesmos problemas que estão relacionados ali às suas dores. Entendeu aqui, gente, a formação dos traços? E como o processo de mielinização e interação, né, da criança com seu ambiente é importante na formação da personalidade de uma pessoa e como ela funciona por conta dessas dores no mundo adulto? Vocês estão conseguindo entender? Então, resumindo, em cada fase, né, do processo de mielinização, nós vamos tendo interações e experiências que vão ali determinar os traços que vão ficando ali mais impressos no nosso corpo, né? E vai influenciar mais no nosso modo de agir. E esse olhar, ele nos possibilita entender as dores que cada traço carrega e por que também isso ocorreu. E é claro, né, gente, que nós não estamos falando aqui, quando a gente fala de traços, somente de dores. Nós também, como eu falei, vamos adquirindo recursos para sobreviver a toda essa dor. Então, a cada fase dos traços de caráter, nós vamos interagindo e conforme essas interações, nós vamos criando dores.
E muito do que fazemos é para sobreviver a essas dores, que também, né, nós vamos criando ali os nossos recursos. Então, o problema é quando a criança, eu falei para vocês, quando a gente tá criança, a gente não resolve, né? Nós vamos sobrevivendo, né? Então, nós vamos criando traumas, criando conflito. E aí, nós vamos carregar tudo isso para o mundo adulto. E quando carregamos essas dores, esses traumas, nós agimos também influenciados por ele, quando adultos. Ou seja, nós trazemos a nossa criança ferida para o comando da nossa vida. E aí, né, claro, né, que nós nos metemos em várias relações complicadas, infantilizadas, nós não conseguimos prosperar nosso negócio, não usamos os nossos recursos como deveriam, né, que também são adquiridos na infância, não prosperamos na profissão, muitas vezes nos comportamos como verdadeiras crianças, né, fazendo birra, batendo o pé, querendo que as coisas sejam do jeito que a gente quer, não do jeito que tem que ser, não respeitando o espaço do outro. Nós criamos perfis de dependentes emocionais, agimos com insegurança, né, acreditando, né, que nunca somos os bons o suficiente, ficamos muitas vezes na defensiva ou procrastinando. Por que a gente procrastina? Pra gente não sentir as nossas dores existenciais, gente. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Então, às vezes nós sentimos culpa por tudo que nos acontece à nossa volta, ou sentimos responsabilidade em resolver tudo e esquecemos de olhar pra gente. Então, muitas pessoas, por exemplo, têm dificuldades de se priorizar, dizer não aos outros, né? Assumindo ali mais tarefas do que damos conta naquele momento, nos sobrecarregando, criamos compulsões para suprir ali um vazio existencial, ou seja, né, de alguma maneira a gente estagna. Eu não estou querendo dizer que quando a gente traz essa criança, a gente vai ter tudo isso, né? Os nossos traços vão influenciar na forma que a gente vai estar infantil, e eu vou falar disso numa outra live para vocês, como funciona a criança interior de cada traço, mas alguma coisa ali essa criança vai fazer para causar um conflito na nossa vida. Então são várias as situações, né, que nos vemos em dificuldades aqui no presente por conta do que aconteceu lá atrás, seja na nossa infância ou que trazemos também do nosso sistema, que também nos influencia desde o útero da mãe. Então, muitas vezes, o cliente ele chega até nós acreditando que o problema que ele traz é a fonte de tudo. E isso, gente, é um engano. Essa é apenas a primeira parte da camada, a máscara, né? Então, para ajudar o nosso cliente, nós temos que ir descascando as camadas até chegar no trauma oculto que está influenciando negativamente a vida dessa pessoa. É preciso entender, né, as raízes que influenciam, né, nos conflitos atuais, porque se eu fico somente ali no sintoma, eu não trato a raiz, eu não consigo ressignificar de verdade, eu não consigo ajudar o meu cliente de verdade. Então, pelo formato do corpo, por todo esse conhecimento dos traços de caráter, eu consigo ter toda essa informação e aí, é claro, fica muito mais fácil ajudar o cliente. E aqui, como eu falei, a gente não pode ignorar o que nós herdamos por epigenética, que fica lá nos influenciando, né, através do nosso campo mórfico, né, e vão também influenciar toda a nossa constituição, formação dos nossos traços e também na forma da gente operar na vida. E quando eu olho para tudo isso, né, através das constelações ou da terapia sistêmica, eu consigo ir elaborando todas essas esferas e ajudar o meu cliente a viver melhor e a viver também no seu recurso. E conhecer as suas habilidades, que muitas vezes ele desconhece, e usá-las também a seu favor para fluir na vida. Gente, às vezes a insegurança, ela nos trava tanto, e essa insegurança pode ser gerada por um conflito lá de trás, que nós não nos conhecemos a ponto de saber as nossas capacidades. Então, quando eu trato os meus traumas, eu trato também a criança ferida. E se eu trago o adulto de volta no comando, eu consigo ter relações mais saudáveis, eu prospero na vida, a vida flui, né?
Ou seja, eu viro a chave. Então, gente, todo esse conhecimento, a gente trazendo, né, para dentro do nosso tratamento, dentro da nossa terapia, nas próprias constelações, vai facilitar muito a nossa percepção. E eu digo isso porque, assim, a gente está no mês da mentalidade sistêmica, nós estamos falando, né, de constelação familiar, nós estamos falando de leitura do campo, e muitos vão falar, Fernanda, tudo isso, mas o campo é soberano, o campo é soberano. Mas com todas essas informações, eu consigo entender os mecanismos, do porquê que aquilo lá está acontecendo, o porquê que o meu cliente está se sentindo daquela forma, a fase em que ele pode ter desenvolvido aquele trauma, as dinâmicas que ele pode estar carregando, que está influenciando, que também influenciaram na formação desses traços. Então eu consigo me comunicar melhor com o meu cliente, porque eu também sei como ele funciona. Então, eu consigo também saber os recursos que ele tem para depois trazer esse olhar dele para esses recursos. Então, gente, são muitas informações que vão ali nos ajudar a ter mais resultados. Para a gente parar de ser aquele terapeuta que vai ficar ali escutando o que o cliente traz, acreditando no que ele faz, tratando ali o que ele traz, e o negócio nunca anda e ele acaba virando teu filho, né? Você não consegue dispensar ele nunca da terapia. E ninguém gosta, gente, de ficar dependente de terapia. Se a gente quer ser bom, se a gente quer ser reconhecido, né? Ter nome aí, gente, deixa eu beber uma água. Nós precisamos ter um olhar afinado. E nós precisamos aprender a descascar essas camadas. Então, a maioria dos nossos problemas vem de lá de trás. E a gente tem que olhar para isso e ter a base certa, a técnica certa, para a gente conseguir ir lá no X da questão. Gente, alguma dúvida? Alguma pergunta? Tudo tranquilo? Então eu espero ter trazido essas informações para vocês de uma forma bem clara. Eu vou começar a fazer mais vídeos falando sobre esse tema, né? Eu já estou falando de constelação familiar, de olhar sistêmico sobre diversos temas lá no meu canal Fernanda Brentegani. E eu vou começar a trazer mais essa união, né, de conhecimento para que vocês entendam aí e utilizem isso também, né, dentro do trabalho de vocês, que é muito importante. E eu gostaria de agradecer a participação de todos, né? Nós estamos aqui no mês da mentalidade sistêmica da IPC e eu quero fazer o convite para o nosso congresso que vai acontecer dia 29 de janeiro, durante todo o dia. A inscrição é gratuita para você participar durante o dia inteiro, é gratuito. Nós vamos ter uma mesa redonda para discutir com vocês ao vivo. E vai ser muito bacana, pessoal. Então tá aí meu convite para vocês se inscreverem. O link tá lá na bio, é só clicar lá e fazer a inscrição, que vocês vão ter todas as informações e vão entrar no nosso grupo lá do WhatsApp, né, do congresso, onde vocês também vão ter outras informações para poder acessar esse congresso. Então fica aqui o meu convite. E dia 18 de janeiro nós vamos ter a nossa próxima live, onde a Janaína Pinho vai falar sobre a importância da pesquisa como base científica para as constelações. E isso é muito importante, né, pessoal? Nós estamos vivendo aí um momento em que a gente tem que trazer para o mais científico possível todo esse olhar que nós temos aí e trabalhar dentro desse olhar. Isso é muito importante, porque constelação familiar, né, por mais que muitas pessoas causem aí polêmica a respeito, ela tem suas bases científicas. Ela não é considerada científica, mas ela tem suas bases científicas. Então, essas bases também vão nos aproximar, né, de um trabalho sério. E também, né, nós não podemos ignorar as evidências clínicas que as constelações estão trazendo ali, os bons resultados. E vocês podem ter certeza, quando o trabalho é bem feito, quando respeita essas bases, né, quando o terapeuta ele trabalha com essas leis de uma forma bem íntegra, né, e com todas essas bases que a gente está trazendo aqui esse mês para vocês, os resultados são fascinantes, né.
Então, eu gostaria mais uma vez de agradecer a participação de todos. Eu vou encerrando por aqui. E, gente, até dia 18 com a Janaína. Participe da live dela, que também vai estar super bacana. E não deixe, né, se você ver esse vídeo depois, de ir lá no link da bio e fazer a inscrição para o congresso, tá certo? Um forte abraço, pessoal. Boa noite. Até mais.